A notícia da semana é: Hande Erçel deixou de seguir Kerem Bürsi. Realmente, meu povo, essa história do romance deles precisa se transformar em uma comédia romântica turca pra já. Por falar nisso, enquanto Central Capamã está em emissão em vários países, inclusive estreará no Brasil em abril, com o título Será Isso Amor?, o verão turco está bem próximo. E com isso, o que nos espera? Novas comédias românticas para a gente se deleitar e, quiçá, se desapegar de Central Capamã. Será que isso é possível? Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Falan Filão. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje nós vamos falar sobre isso, ranker e comédias românticas turcas. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Quando Hande deixa de seguir Kerem no Instagram e no Twitter, ela sabe, ela tem consciência de que as pessoas vão interpretar essa ação dela como uma declaração pública do rompimento do casal. Isso é um fato. Logo, independente deles terem rompido de verdade ou não, o fato é que ela manda uma mensagem clara, uma mensagem objetiva, não para Kerem, e sim para todos sobre essa desvinculação do casal. Sim, meu povo, eu estou dizendo que ela queria que as pessoas acreditassem no rompimento do casal. Acontece que querer que as pessoas acreditem nisso e isso ser verdade ou não são coisas muito diferentes. Até porque, se por um acaso não houver a tal nota oficial, eles poderão dizer no futuro que nunca disseram que tinham rompido, pois em tese deixar de seguir não é a mesma coisa do só acredite naquilo que sai da minha boca, certo? Entenderam o que eu quero dizer? Eu quero dizer que essa ação faz as pessoas pensarem em rompimento e, caso assim não seja, eles ainda estarão resguardados pelo direito de dizer: nós nunca dissemos que rompemos. Sabe, tipo aquela fala deles lá do início do namoro deles em que eles disseram descaradamente, por sinal, nós nunca escondemos o namoro, lembram? Em suma, eu vou dizer o que eu penso disso, e vocês estão no direito de não concordar, até porque eu tenho plena consciência que é muito mais possível eu estar errada do que estar certa nessa minha teoria. Ainda mais agora com essa ação de Hande, que meio que nos alerta que o próximo passo é a oficialização do rompimento. Mas ainda assim, vou insistir na minha tese, pois eu não sou obrigada a pensar como os outros, não é verdade? Enquanto todos viram isso como uma pá de cal na relação deles, eu vi como sinal de confirmação da minha tese. Olha só, sigam o meu raciocínio. Primeiro, eu confesso que eu não esperava isso. Eu achei triste e não gostei daquilo que vi. Depois, tentando racionalizar a situação, eu vi que essa atitude drástica por parte de Hande não é algo normal. Porque mesmo que eles tivessem rompido, o normal seria a nota oficial e não isso. Apagar fotos, depois deixar de seguir o parceiro e, por fim, oficializar o rompimento é o normal. Mas é o normal para a maioria das pessoas e não para Hande, conforme o seu padrão de comportamento. Quando o Murat traiu Hande, não foi assim uma traição qualquer. Foram várias traições e elas foram públicas, ou seja, as pessoas ficaram sabendo. Ela imediatamente deixou de seguir ele. Porém, na segunda vez que não houve, pelo menos não publicamente, traição por parte do Murat, eles terminaram e com uma nota oficializaram o rompimento do noivado. E somente depois, mais ou menos depois de 6 meses, é que Hande deixou de seguir ele. E isso porque ele deixou de seguir ela primeiro. Benim bonkör karıcığım. İçimde bir takım hisler yükseliyor. Em relação a Kerem, nem rumores existiram. Então, me baseando no padrão de comportamento, o deixar de seguir Kerem não seria o normal, como eu já disse. Ainda mais, gente, tem que se levar em conta a indiscutível relação de amizade que eles têm. Logo, está claro que a motivação é outra. E por isso, me leva a pensar que essa ação é mais uma estratégia orientada, possivelmente, né, claro, por seus assessores para que haja a tal dissociação da imagem.
Também correu solta essa semana a especulação de que essa legenda não mais é uma publicação de Randy, seria uma indireta a Paquerem. Ideia essa reforçada pelo ato de não mais segui-lo. Ocorre, meu povo, que, como vocês mesmas já notaram através das lives, através das entrevistas, Randy não é uma pessoa de mandar indiretas. Inclusive, em uma live, Querem comentou assim, até com um tom meio queixoso, de que Randy é bem direto em suas palavras. Mas, ainda assim, parei para analisar a situação e refletir sobre a tal legenda. E notei que, na foto, ela está com o celular na mão. Então, se há indireta, penso que seria mais provável que a mensagem fosse dirigida para aqueles da mídia que a perseguem, que a acossam, que a julgam. E aí também faço referência a muitos fãs que, por causa dessa atitude de Randy, eles vêm fazendo comentários que mais parecem de haters. Tipo, foram ao ataque dizendo, pobre Querem, Randy não faça isso a Querem, que era até aceitável ela apagar as fotos referentes à relação deles, mas as profissionais foi uma mancada, foi um erro. Há quem usou até expressões bem rudes, dizendo, a mulher ganhou um alcance global, está com milhões de seguidores por causa do Cintia Capamã, e por isso não faz sentido ela pagar aquilo que só a beneficiou. E que essa atitude dela foi pesada, foi um erro, e que o amor não era verdadeiro e que ele só nos iludiram esse tempo todo. Há até quem ameaçou de deixar de seguir o casal. E agora as pessoas estão na expectativa se Querem também vai deixar de seguir Randy, assim como ele arquivou a foto em sincronia. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que se ele fizer isso eu terei certeza que só é estratégia dos assessores. E ele agiria conforme, pois estaria se esforçando para se encaixar nesses padrões porque lhe é exigido. Sabe por quê, pessoal? Primeiro, porque Querem não entende esses códigos que a internet inventou. E segundo, porque ele pensa diferente. Ele tem outra visão de mundo, ele não teria uma mente tão limitada. Tenho certeza que ele vê tudo isso como uma grande idiotice. Que se terminou uma relação amorosa, não significa que se terminaria também uma grande amizade. Haja vista que até hoje não deixou de seguir Serenai. Assim, seria uma grande incoerência. Dessa forma, pessoal, ainda que me chamem de iludida, eu vou deixar meu espírito fanfiqueiro prevalecer dessa vez. E repito, só acredito vendo a declaração oficial ou se um deles pessoalmente confirmar. E isso se eles fizerem de forma clara e objetiva. Eu não vou me deixar cair em joguinhos de palavras. E peço a vocês e espero que todas sejam compreensivas com esse momento deles. Saibam que, sendo esse rompimento verdadeiro ou não, em ambas as situações não deve estar sendo fácil para eles lidarem. Não permitam se contaminarem com a maldade, com o ódio de haters que estão se aproveitando da situação para fazer campanha contra eles ou contra um deles. Acho que eu fui a primeira a sugerir a necessidade da dissociação da imagem de Ranker lá em novembro de 2021. Sabia que ia ser algo difícil, que ia ser algo dolorido conhecendo o fandom do casal, mas o que eu estou vendo é que a assessoria não está sabendo conduzir bem a situação. Para mim, da forma como está sendo feita, só tende a piorar, infelizmente, inclusive podendo interferir negativamente na vida deles. Por que eu falo isso? Pois já temos efeitos colaterais que vêm se apresentando. Por exemplo, essa estratégia de deixar de seguir Querem foi péssima ideia. Gente, não é algo confortável ver fãs se tornando haters por se sentirem frustrados, por se sentirem iludidos. Na minha humilde opinião, teria sido muito melhor se realmente o casal tiver rompido, eles terem publicado uma nota oficial do que fazer Randy deixar de seguir Querem. Outro exemplo era muito que esperado, conhecendo a típica maldade da imprensa turca, eles inventarem um novo caso de amor ou para Querem ou para Randy. No caso, foi para Randy, nos fazendo lembrar daquela situação com Murat Erdoğan. E dessa vez, meu povo, eles pegaram muito pesado, já que relacionaram o Randy ao joalheiro Atassai, ou seja, isso certamente prejudicará o seu trabalho, a sua carreira, já que ela é a embaixadora da marca.
Segundo esse programa de fofoca, Han Hertzell e Atasai Kamé estariam apaixonados. Também disseram em outras palavras que ela esqueceu rapidamente de Kerem Bürsin quando percebeu que ele não estaria interessado em casamento. Também alegaram que a dupla se separou a pedido de seus empresários que exigiram que eles terminassem o relacionamento por causa de suas carreiras. Gente, eu quero ressaltar que jamais falei tal coisa ou coisa equivalente. Quando eu digo que possivelmente há uma orientação da sua assessoria ou de seus empresários ou talvez até de produtoras, é de que haja um afastamento da imagem de Hanke e não das pessoas Kerem Bürsin e Han Hertzell, em especial um afastamento dos personagens dos projetos anteriores. Em suma, que o imaginário coletivo pense em Rand enquanto Han Hertzell de uma forma individual e Kerem enquanto Kerem Bürsin e não somente como parte de Hanke. E para isso, no meu entender, não era necessária uma ruptura em sua relação amorosa. Apenas eles precisavam usar uma política de afastamento de imagem, fazendo assim, paulativamente, o fandom entender, o fandom se acostumar com a ideia. E foi dessa maneira que esse programa de fofoca transitou do ego feminino como motivo da separação de Hanke para o suposto caso de amor de Han Hertzell com Atasai Kamé, que é gerente geral da marca Atasai, da qual ela é nada mais, nada menos do que o rosto da publicidade. Para isso, eles usaram como base da fofoca imagens da noite do lançamento, onde mostra apenas Rand olhando, apenas Rand conversando com o seu contratante. Fica imaginando o quanto Rand deve se sentir agredida com esses rumores. Além do mais, de certa forma, ela deve se sentir responsável, pois ela é o mote para envolver o nome do gerente geral da marca, que por sinal dizem que é comprometido nessa rede de mentiras. Vocês percebem o quão prejudicial é tais fofocas para sua imagem? Segundo Birsa Altuntas, sabe aquela jornalista que gosta de inventar rumores sobre Kerem e Rand? Os fãs pediram para que ela investigasse sobre Rand e Atasai Kamé. Ela pesquisou e, segundo ela, descobriu que não existe essa relação. Na verdade, isso nunca passou pela minha mente, né, gente? Então, vocês podem ficar aliviadas. E por que tanta maldade, já que é muito nítido que não é de hoje que essa imprensa faz de tudo para destruir a carreira de Rand? Pessoal, nesse ponto não é algo só da cultura turca. Infelizmente, isso é do ser humano, que se sente incomodado com o sucesso do outro. Então, quanto mais êxito na vida, pode ter certeza que também encontrará mais perseguição. Atasay'la doğum günlerinde kimileri kafasına estiği gibi takılır, kimileri gösterişli takılır. E Rand está no olho do furacão justamente por isso. Por ser linda, admirada por muitos, talentosa, famosa a ponto de ser atriz turca, mais seguida no Instagram com mais de 27 milhões de seguidores. Gente, e por falar nisso, exploraram também uma treta envolvendo outra atriz turca, Hulya Avşar, que teria dito que justamente esse fato de ter muitos seguidores seria algo que não é útil para sua profissão, ao contrário, que seria inclusive prejudicial. E aí exploraram essa fala da atriz como se fosse uma crítica a Rand. O sinal não é de hoje que provocam Rand com isso, pois querem dizer que ela só é escolhida como protagonista por conta do número de seguidores e não por causa do seu talento. Veja o resumo dessa entrevista realizada em Bodrum. Resulta que, com tudo isso, Rand, além de possivelmente ser prejudicada em relação ao seu contrato com a Atasai, também corre riscos com seu contrato com a Disney, que é muito rígida com seus contratados, pois dizem que essa plataforma exige que seus contratados mantenham sua vida em privacidade e evitem rumores. Por quê? Para que isso não afete a imagem dos personagens da ficção. Também pudera, como não causar inveja, se é sucesso atrás do outro. Além de tudo isso, também finalmente foi contratada pela plataforma Disney Plus e dizem que agora é algo definitivo.
Está na capa de março a abril de uma revista italiana com o título A Garota Mágica, na qual explorar a imagem de Randy como uma pessoa já pronta para o sucesso internacional, mostrando que em tudo em que ela se envolve sempre busca o lado bom, o lado positivo das coisas. Entre vários outros temas, abordaram sua relação com Sential Capamã, com sua irmã e com seus cães e gatos, além de seus projetos solidários e o sentido da pintura em sua vida. Enquanto tudo isso está acontecendo, o que é que ela faz? Ela posta seus stories imagens de uma Randy bem tranquila, aparentemente de bem com a vida, brincando, se divertindo com a neve e com seus cachorros. Já Keren, além de sua extrema dedicação ao esporte, tem aparecido somente explorando seu lado militante e trabalhando. Desperado. Sitting in a E foi no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, que pudemos matar um pouquinho da saudade daquelas lives com Keren. Muito interessante, por sinal. Ele pela He4She Turquia, em parceria da atriz Demet Evgar, com a mensagem de que o mais importante era a luta para envolver os homens na questão da desigualdade de gênero e da violência contra as mulheres. Keren já começa a live nos divertindo muito, porque o sorriso que ele dá quando diz que precisa desativar os comentários foi assim, impagável. Ele conhece bem o fandom que tem. Aynı derecede oksitosin var. Aynı derecede oksitosin var. Enfim, pessoal, com esse pouquinho de Keren que tivemos esses dias, dá pra ver o quanto mais a gente quer dele. Agora veja, se a gente pega e junta esses dois personagens incríveis, Randy Erçel e Keren Bussi, se sua história não renderia uma emocionante comédia romântica turca. Ayşe, cadê você? Para quem é novo nesse universo de séries turcas e não conhece Ayşe, ela é simplesmente a autora das duas comédias românticas turcas mais icônicas, Sential Kapamã e Erkence Kuş. E ela estará de volta nessa nova temporada de séries do verão turco com um novo projeto, Senden Daha Güzel, que significa mais bonita que você. A série abordará o confronto de uma médica de Antep e um cirurgião plástico de Istambul. Mas ainda não sabemos quem serão os protagonistas. Quem é que vocês apostam? Digam aí nos comentários. É importante falar dela porque suas séries fizeram história. Erkence Kuş é responsável em grande parte por despertar o interesse internacional para as séries turcas. Sential Kapamã, por sua vez, conseguiu e vem conseguindo bater recordes, entre eles o de tweets do último capítulo, em torno de mais de 8 milhões. E só quem viveu tudo isso entende a loucura imperdível de toda semana. Que bom que eu fiz parte disso. Para quem ainda não assistiu, a boa notícia é que Sential Kapamã estreará no Brasil em abril na plataforma HBO Max. Com relação a esse novo projeto de Ayşe, eu não vou perder de jeito nenhum. E você, planeja também assistir? Gente, embora, como disse Keren nessa entrevista para Esguimula, possivelmente seja mais um clichê, certeza será um clichê bem escrito. Zengin bir adam, çok zengin olmayan bir kadının aşk hikayesi ki biliyorsun bu ülkede hiç yapılmadı öyle şeyler. Aynen öyle. Ben Hiç. bayağı merak etmişim. Vocês viram que na entrevista ele critica essa repetição de enredo bem próprio das séries de verão. Mas nessa live ele elogia a forma como a Ayşe escreve. Ele diz que ela consegue dar um sentido especial para aquilo que a gente já está cansado de ver. E isso é algo bem difícil de conseguir. Isso me
remete a esse canal turco que fez uma crítica muito ardida, muito sarcástica a Sençal Kapamam assim que a série estreou. Mal imaginavam eles o sucesso que esse clichê tão batido, conforme eles disseram, ia alcançar. O canal brinca dizendo que há uma fórmula que todas as comédias românticas turcas seguem, e sendo assim o sucesso é garantido. Eu pergunto a vocês, será? Se assim fosse todas elas, e geralmente são muitas, não deveriam também ter o mesmo reconhecimento internacional como Sençal Kapamam, como Erkenci Kuş, como Kiralık Aşk tem? Yaz dizisi. Bu formül yıllardır süregelen ve Ela diz que basta misturar os elementos clichês que o público certamente vai gostar. E os elementos clichês são um mocinho bonito, rico, quase sempre dono de uma grande e poderosa empresa. Para isso é importante saber escolher o ator, pois é necessário um que tenha muito carisma, muito talento, além do seu físico atraente. Soma-se a isso uma personagem feminina muito linda, porém sempre pobre, ou pelo menos mais pobre que o mocinho. Importante que ela seja de bom coração. E lógico que para dar vida a essa mocinha, tem que ser outra mocinha da vida real. E que também seja muito bonita, talentosa e carismática. O mocinho tem a tarefa de seduzir, de conquistar não só a mocinha, mas principalmente fazer o público se apaixonar por ele. A mocinha, por sua vez, se já tiver um público que a ame por seu jeito simpático, envolvente e empático de ser, já é meio caminho andado. Não pode faltar cenas clichês. Por exemplo, não pode existir uma comédia romântica turca sem uma cena do mocinho sem camisa cortando lenha, pois esse vai ser o ápice do momento sexy da série. Bizimkiler ne yaptı acaba? Yani bence Sempre tem que ter uma sogra que não aceita a garota pobre, sem a educação, a família, a formação desejada, além de muitas coincidências, especialmente referentes ao passado, que sirvam como causa do conflito no enredo. Meu povo, que fixação é essa que os turcos têm por um acordo de falsa relação amorosa? Já perceberam? Parece que eles adoram esse plot. E você, o que é que você acha disso? Ah, por fim, o eu odeio você é sagrado. Ou seja, os casais sempre começam a história se odiando, mas esse ódio, certeza, se transformará em amor. Importante lembrar que nada disso vai funcionar se o par romântico não tiver uma química explosiva. Aí é só encher de momentos fofos e românticos para a gente sempre querer ver essas cenas mais de 3 vezes. Uma música para chamar de sua, sei que vocês lembram logo de Gold de Sençal Kapamam, mas eu escolhi essa de Erkenci Kuş. Por quê? Gente, eles a usaram, eles abusaram tanto dessa música na série, que quando deixaram ela de lado, a gente sentia falta. E até hoje ela tem o poder de encher o meu coração de saudade dessa série.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! Falan filan falan filan falan filan.